Quero convidá-lo a se colocar de pé. Abrir a sua Bíblia em Josué, capítulo 3, versículo 5. O tema desse congresso que começa hoje é Pederneiras em chamas. Vamos lá, todos juntos? Mais uma vez? Qual é a noção que você tem sobre isso aqui? Vão jogar combustível na cidade e alguém tocar fogo? Claro que não. Estamos falando de algo de natureza espiritual. Essa é a proposta. Estamos falando algo que tem a ver com Deus e não com o homem. Avivamento não começa no homem, atinge o homem, mas só começa vindo de Deus. Ninguém pode produzir avivamento. As pessoas podem preparar o terreno para que Deus realize avivamento. Mas eu não tenho como produzir avivamento. Eu não consigo fazer Deus agir. Mas eu posso dobrar o meu coração para que Deus haja. Eu posso me render, me entregar e dizer: Senhor, usa a minha vida. Então, se os irmãos têm isso em mente, se isso aqui é o que os irmãos desejam de fato para essa cidade, então, olha para esta palavra de Deus na noite de hoje, que diz assim: disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Aonde? No meio de vós. Agora, lê esse texto pensando no nosso contexto. Em vez de vós, vamos falar nós. Amém? Então, o primeiro verbo é santifiquemo-nos. Ok? Então, depois, o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Vamos juntos? Disse Josué ao povo: santifiquemo-nos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio. Aleluia. Então, se você quer avivamento, avivamento começa por aqui. Você não pode produzir avivamento. Eu não posso. Mas tem uma coisa que eu e você podemos fazer. É nos santificarmos. Porque quando o povo busca santidade, o Espírito de Deus se revela. Amém? Senhor nosso Deus, nós voltamos os nossos olhos para a Tua Palavra, derramamos o nosso coração como água diante da Tua presença e queremos Te pedir: vento do Espírito, sopra sobre nós nesta noite, tira dos nossos olhos, ó Deus, toda e qualquer cegueira espiritual, tira dos nossos olhos, ó Deus, toda e qualquer venda que tenha sido colocada por Satanás, pelo pecado ou pelo mundo. Abre os nossos olhos, como disse o salmista lá no Salmo 119, versículo 18: desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da Tua Palavra. Faz isso conosco nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Podem sentar. Eu quero falar nessa noite sobre um chamado que todos nós recebemos da parte de Deus. E Deus espera que nós respondamos sim ao chamado divino. Eu e você fomos chamados à santidade. Eu e você fomos chamados para ser santos. A passagem que nós lemos nos fala de um contexto muito importante na história de Israel. A passagem relata que o povo tinha o final da saída do Egito. Israel havia saído do Egito e depois de 40 anos de caminhada, agora estava diante do rio Jordão para entrar na terra prometida. 40 anos haviam se passado. O povo tinha caminhado, o povo havia chegado ao objetivo, com luta, com dificuldade, mas havia chegado. E em vez do povo poder avançar logo para a terra, a palavra de Deus foi santificai-vos. Uma outra coisa importante lembrar nesse texto, através desse texto, é que na Bíblia, um dos símbolos da santidade tem a ver com vestimenta. Não tem a ver com essa vestimenta aqui. Claro que gente santa se veste de maneira decente.
Quem não é santo, quem é carnal, se veste muito mais parecido com os filhos do diabo do que com os filhos de Deus. Tanto para homem quanto para mulher. Então não faz a menor diferença. Agora, aqui o texto não está falando de santidade da roupa, mas está falando da santidade espiritual. Da santidade que toca e modifica o espírito humano. O texto, então, nos mostra isso, que Deus está chamando aquele povo para trocar aquela vestimenta. Se você olhar em Eclesiastes capítulo 9, versículo 8, lá nos diz: em todo tempo sejam alvas as tuas vestiduras, ou as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Duas coisas que a Bíblia coloca: santidade e unção. Você não pode faltar isso. Não pode deixar faltar na sua vida, porque se faltar santidade, não terá unção. E se você tiver santidade, mas não tiver a unção, você também não vai ter poder e graça para fazer a obra de Deus. Não estou dizendo que não terá efeito, terá algum efeito pela santidade, mas é preciso que haja também unção. E o que é unção? É derramar do Espírito para a gente fazer a obra de Deus. A outra coisa que a gente vê nessa passagem, numa outra passagem, é Apocalipse 3,18, quando Jesus fala com a igreja de Laodiceia, e diz que a igreja de Laodiceia precisava comprar linho finíssimo, mas não era o linho que era fabricado em Laodiceia, era o linho que era dado por Jesus. Então, na Bíblia, santidade, ou o símbolo da santidade é a vestimenta. Agora a pergunta crucial é: por que será que depois de uma longa caminhada, Deus exige que o povo se santifique? É interessante que quando a gente chega a algum lugar, a gente não quer parar. Se você saiu, foi visitar algum monumento e queria, quando você está chegando, aí você se apressa, você corre, você se entusiasma e você quer chegar até aquele lugar. Aí o povo olha, chegou do lado, aquilo ali é a terra prometida. A única coisa que estava separando o povo era o rio Jordão. O povo tinha estado um pouquinho antes em Sitim, caminhou mais ou menos um dia e meio e chegou à margem do Jordão. O rio Jordão não é um rio tão grande. Naquela época, havia um volume de água muito maior do que tem hoje. Mas a Bíblia diz que era na época das enchentes. E alguns historiadores afirmam que o rio Jordão poderia atingir até 3 quilômetros de largura naquele trecho, porque lá é uma planície. Então, quando as águas transbordavam, ele podia atingir até 3 quilômetros de distância. Então, Israel estava agora do lado de cá, o rio Jordão à sua frente, o povo andando pelo deserto depois de 40 anos, nunca fazia tempo que não via água, e aquela geração nem conhecia o Nilo, porque já tinham, muitos deles eram crianças, ou outros nasceram pelo deserto, e agora estavam vendo aquele riozão. E do outro lado estava a terra prometida. Mas agora como chegar? Não tinha embarcação para levar tanta gente. Como é que aquele povo ia fazer para sair de um lado e chegar do outro? Essa é a realidade do texto. Deus manda o povo se santificar por 3 razões que nós precisamos olhar no conjunto das coisas. A primeira delas tem a ver com a ideia clara de que a vestimenta, depois de 40 anos caminhando pelo deserto, ficou manchada, ficou suja. Você já teve mancha na sua roupa alguma vez? As mulheres, quando elas são especialistas em ver mancha. Se tem 2 coisas que a mulher consegue ver, uma é mancha com uma facilidade impressionante. Não importa o tamanho da mancha. Ela bate o olho de longe e faz: tira essa roupa, está manchada. O marido olha e fala assim: mas como assim? Aonde tem a mancha? Ela aqui. A outra coisa é sentir odor desagradável. A mulher tem uma capacidade de sentir odor desagradável, que é um negócio de outro mundo. É impressionante. Você chega, misericórdia. O que foi, meu? Vamos. Agora, quando a gente tem uma mancha na roupa, o que a gente faz? Tira a roupa para lavar, não vai vestir. E se a mancha não sair, o que a gente faz? Hein? Tenta atingir, né? E se mesmo assim não sair a mancha, o que faz? Bota a roupa para doação, para o brechó, ou vira pano de chão, ou manda para o lixo. Não é assim? Agora é interessante que se a roupa na Bíblia aponta para a santidade,
Por que será que nós nos acostumamos com um monte de manchas na nossa vida e deixamos que ela passe anos e anos conosco? Tem pessoas que carregam pecados de estimação. Tem gente que acha que pecado é uma coisa bonita, maravilhosa, e alguns pecados são deliciosos. É triste a gente olhar quando a gente vê um pai ou uma mãe falar para uma criança a seguinte frase. A criança vai dar um tapa na cara da mãe ou do pai. E a mãe fala, não faz isso, que isso é feio. Aonde foi que você já viu que isso aí é feio? Irmãos, nós não estamos tratando de estética. Feio tem a ver com estética. Isso aí é uma coisa errada. Mas a gente desaprendeu a falar que determinadas coisas são erradas. É por isso que esse movimento gay está entrando com tudo para dizer, não existe o errado. Tudo é certo. E nós na igreja estamos sendo contaminados por essa mesma ideia diabólica. E começamos a achar que um monte de coisa está certa. E muitas vezes não temos coragem nem mais de falar daqueles assuntos, porque as pessoas não querem ouvir. E nós, os pastores, muitas vezes começamos a ser encurralados. E talvez tenhamos que aprender a ser um pouco mais valentes. Pastor Dorival. Conta-se que um pastor era batista, mas batista fundamentalista, daqueles que tudo tem que ser do jeito que é batista. E ele foi pastorear uma igreja. E a igreja tinha uma certa divisão entre ser batista e ser um outro movimento. E alguns não acreditavam muito que o batismo necessariamente tivesse que ser por imersão. Então aquele pastor decidiu convencer aquela igreja que batismo era por imersão. Então durante um ano, toda a pregação dele, domingo de manhã, domingo à noite, quarta-feira à noite, culto de oração, culto das mulheres, era sobre batismo. Aí chegou uma hora que a liderança da igreja disse, pastor, pelo amor de Deus, pare de pregar sobre batismo, nós já entendemos. Aí ele perguntou, mas os irmãos já aceitaram que o batismo tem que ser assim? Ah não, pastor, isso é uma questão de opinião. Aí disse, pastor, nós queremos que o senhor pare de pregar sobre esse assunto, está bom, está demais. Caso contrário, nós vamos propor a sua saída da igreja. Aí o pastor ficou meio assustado com aquilo. Tá bem, irmãos, então eu vou repensar aqui algumas coisas. Domingo seguinte, pregação do pastor. Gênesis. Aí todo mundo, graças a Deus, ele começou a ler Gênesis. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Desde o início, Deus estava preparando as águas para o batismo. Talvez nós, os pastores, precisamos ter a coragem de denunciar, ainda que isso nos corra o risco de perder o emprego. Nós estamos precisando de uma geração de homens e mulheres de Deus que sejam ousados o suficiente para dizer que quando existe uma mancha, não dá para ficar passando acetona. Somente o sangue de Jesus é que pode nos purificar. Aleluia! A caminhada de Israel pelo deserto é semelhante à nossa trajetória na vida. Israel caminhou 40 anos até chegar à terra prometida. E nós estamos caminhando à espera da terra prometida. Eu estou caminhando já há muitos anos. 36 anos caminhando em direção à terra prometida. Eu não sei quantos anos você tem de caminhada em direção à terra prometida. Mas sabe o que acontece nessa caminhada, meus irmãos? Muitas vezes as nossas roupas ficaram sujas. Sujas pelo quê? Sujas pela murmuração. Quantos de nós, na nossa caminhada, não murmuramos contra Deus e contra algumas coisas que aconteceram? Muitos de nós perdemos a esperança e nos tornamos crentes sem esperança.
É tanto que quando alguém se converte, chega na igreja naquele entusiasmo, fala, irmão, isso aí é só o fogo do primeiro amor. Daqui a pouco o irmão aprende. Está dizendo assim, você vai se acostumar a uma vida fria e vazia como eu me acostumei. Aprendemos a ter medo. Medo das coisas que não deveríamos ter medo. Só tem uma coisa que o crente deveria ter medo, só uma. É do pecado. O crente não tem que ter medo do diabo. Mas pastor, não. Quando o crente anda em santidade, o diabo não pode fazer nada contra a vida de um crente que anda em santidade. Não pode, porque somente a glória de Deus, a santidade de Deus que é transferida e que vem para a vida do crente, faz o diabo cair longe. Você não precisa nem fazer oração forte. Entendeu? Não precisa cuspir brasa de fogo, nada disso. Somente a sua vida já vai ser um testemunho vivo de que Deus está em você. Na caminhada, muitos fizemos ídolos. Israel fez alguns ídolos. Fez o bezerro de ouro. E muitos crentes, irmãos, começaram a fazer bezerro de ouro também na sua caminhada de 4 anos, de 10 anos, de 20 anos, de 30 anos. O bezerro de ouro simboliza aquilo que nós passamos a confiar. É triste a gente ver aqui na igreja o que tem de crente confiando em dinheiro, não é brincadeira. Tanto aqueles que têm dinheiro, quanto os que não têm, confiam mais no dinheiro do que em Deus. A gente ouve essa frase, se eu tivesse dinheiro a minha vida ia ser outra. Não, eu tenho dinheiro, eu posso qualquer coisa. E se Deus disser, louco, hoje eu vou tirar a tua alma, o que acontece? Pode mais o quê? Nada. Nós temos que entender que na nossa caminhada, toda nossa confiança precisa ser em Deus, e não em nenhuma outra coisa. Na caminhada, nós desenvolvemos hábitos pecaminosos. Na caminhada, nós odiamos pessoas. Quantas vezes tivemos problemas com algumas pessoas, dizendo, eu odeio esse irmão, eu odeio fulano, nunca mais eu quero ver. E às vezes nos acostumamos com isso e guardamos um ódio no coração por anos e anos a fio. A roupa está suja. Sujou com a poeira do deserto, sujou com o suor do deserto, sujou com os vendavais do deserto. Por isso que Deus está dizendo para o povo, santificai-vos. Para entrar na terra prometida, precisa se santificar. Essa era a mensagem. Deixamos de amar. Eu costumo dizer que existe uma coisa que é pior do que o ódio. E eu disse, pastor, mas como assim tem alguma coisa nos relacionamentos pior do que o ódio? Eu disse, tem, para mim tem. É a indiferença. É quando a gente assim, alguém olha, eu vi fulano, a pessoa, quem? Aí para mim fulano não existe, ou seja, não faz a menor diferença. O que fulano fala, a gente não escreve. Irmãos, isso é terrível, porque no ódio eu ainda sei que a outra pessoa existe. Eu odeio fulano, não quero vê-lo, não quero encontrar com ele. Então, nesse sentido, odiar é menos ruim do que ser indiferente. Mas a gente encontra na igreja crente com um nível de indiferença enorme. Não quero mais nem saber, já tentei, acabou. Para mim já foi. A outra coisa que a gente vê, meus irmãos, uma veste suja é um impedimento à presença de Deus. Por isso que Deus está mandando o povo trocar aquela veste. Precisa de santidade, porque a santidade é a única veste que nos identifica com o Senhor. Aleluia! A Bíblia diz, sem santidade ninguém verá ao Senhor. Uma outra coisa que o texto coloca é que lá em Zacarias 3, de 1 a 5, hoje eu preguei sobre isso lá na igreja pela manhã, a Bíblia diz que o sumo sacerdote Josué, é um outro Josué, 800 anos depois desse Josué, tem um outro lá na frente, que se chama Josué também, e é sumo sacerdote. Capítulo 3, versículo 5, de 1 a 5. A Bíblia relata que quando o sumo sacerdote Josué foi fazer o culto, a oferta para o Senhor, o diabo ficou do lado direito dele e começou a se opor, a acusar e dizer, esse homem não pode estar aqui.
E qual a razão? O texto diz que Josué estava com as roupas sujas. Deus interviu naquela situação e mandou o anjo do Senhor vem e troca as vestes de Josué, dá a ele novas vestes, dá a ele uma nova mitra, um novo chapéu que é posto sobre a cabeça, para que aquele homem pudesse estar na presença do Senhor. A mensagem que eu preguei hoje de manhã foi: não importa o que tenha acontecido, não importa qual seja o pecado, Deus tem uma vestimenta nova para nós. Deus tem uma vestimenta nova para você. Mas o povo precisava se santificar. Na vida espiritual, meus irmãos, o caminho é tão importante quanto o destino. Tem gente que só fica pensando no destino, né? Tem que pensar, o céu, querido, aqui na terra é o caminho. E o caminho é tão importante quanto o destino. Misericórdia, pastor, o senhor está equiparando o céu e a terra? Eu não vou nem entrar na questão teológica para falar disso lá no futuro, escatológica, mas eu quero dizer a você o seguinte: tudo que nós estamos vendo aqui na terra, Deus está nos preparando para viver no céu. Então, o caminho é importante. Deus está preparando a minha vida para que eu viva no céu. Já pensou? Aqui na terra, às vezes eu digo assim, fulano nunca mais eu quero encontrar na minha vida. E se esse fulano se converter, meu amigo, você vai ter que aprender a conviver com ele lá no céu. Agora pense no negócio. Porque se ele se converteu mesmo, e você está dizendo que não quer ver ele de jeito nenhum, nem pintado de ouro, aí a pergunta é, e ele foi salvo? Alguém vai ter que ficar, porque lá no céu vai encontrar com ele. Então provavelmente vai ser você. Porque vai dizer assim, com ele eu não quero. Meu querido irmão, a vida espiritual o caminho é tão importante quanto o destino. Deus usa o caminho para moldar a nossa vida. E assim Ele nos prepara para viver na Canaã, na terra prometida. Aleluia! O texto de Josué nos chama para pensar nisso. O povo estava numa caminhada, queria chegar na terra. Havia um obstáculo, e esse obstáculo era um rio, e que naquele contexto parecia ser gigantesco, porque estava com as águas transbordantes. E a palavra de Deus é: santificai-vos, porque eu vou fazer coisas maravilhosas no meio de vós. Segunda coisa que a gente precisa pensar é que a santificação não é uma opção, é um imperativo divino. O texto diz assim, olha, se vocês quiserem, se santifiquem. É isso que diz? Não. O tempo verbal está no imperativo. E aqui, santificai-vos significa tornar-se limpo, tornar-se puro. Meu amado irmão, a caminhada de Israel no deserto e a sua chegada na terra prometida tem uma semelhança muito grande com a nossa caminhada aqui na terra. A vida cristã não existe a opção de ser vivida sem santidade. O pecado tem que ser um acidente na vida do crente e não um hábito. Mas nós estamos vendo gente que peca por anos e anos a fio. E depois chega dizendo para Deus, mas Deus é misericordioso. Irmão, não confunda misericórdia. Não confunda misericórdia com conivência. Deus não é conivente com o pecado de ninguém. Não importa quem seja. Pecado, Deus trata como pecado. Por isso que quando o sumo sacerdote está com a sua vida em pecado, e o texto nos dá a entender que não está falando aqui nem de algum pecado que ele tenha cometido, no sentido de adulterar, prostituir, mas está falando da própria condição dele, que era pecador, como é a nossa condição. Há uma promessa lá em Zacarias capítulo 5, versículo 8, Deus dizendo, eu vou mandar o renovo. E se você olhar no texto bíblico, está lá o renovo com R maiúsculo. E a palavra renovo aponta para o Messias, para aquele cujo sangue tem o poder para perdoar pecados. Aleluia! Na caminhada de Israel, nós vemos o Cordeiro.
Na caminhada de Israel, nós vimos aquela serpente de bronze que foi levantada no deserto. Na caminhada de Israel, tem uma rocha que sai água. Tudo isso aponta para Jesus, aponta para o Salvador, aponta para aquele que nos redimiu, aponta para aquele que nos chamou para sermos santos. Aleluia! Santificação não é uma opção, é um imperativo. Levítico 20, capítulo 20, versículo 7. Deus é enfático para que o seu povo seja santo, porque Ele é santo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, versículo 16. Deus novamente é enfático: sede santos, porque eu sou santo. Não há opção para quem é crente. Se você fica pensando que você tem a opção de viver no pecado, meu querido, você está sendo enganado por Satanás. Uma outra passagem bíblica que a gente precisa considerar é Mateus 5,48. Me parece ser uma das passagens mais difíceis de entender de toda a Bíblia. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus 5,48, está escrito assim: sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Você consegue entender isso? Jesus está falando com um grupo de pecadores, e diz para aqueles pecadores: vocês precisam aprender uma coisa, vocês precisam aprender a ser como Deus. Meu querido irmão, isso tem um peso gigantesco. A maior parte de nós tem o hábito de dizer o seguinte: quando alguém diz assim, irmão, o que o irmão está fazendo não é correto, porque Jesus faria assim. E a pessoa já diz assim: eu não sou Jesus. Que Deus tenha misericórdia de alguém que tenha dito essa frase. Porque você deveria dizer: é verdade, eu não posso mais fazer assim, porque eu sou como Jesus. Lá em Atos, capítulo 11, versículo 26, está escrito que lá em Antioquia, os discípulos, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. Você sabe o que significa a palavra cristão na Bíblia? Pequenos cristos. A palavra grega, cristão, está no diminutivo. Aqueles homens lá de Antioquia, as pessoas de Antioquia, olharam para os discípulos e disseram: estes homens, estas mulheres, não são o Cristo, mas se parecem muito com Ele. Nós estamos precisando de uma geração assim. Quer incendiar pederneiras? Se pareça com Jesus. Aí você vai ver o que é que vai acontecer. Mas muitas vezes nós temos uma visão totalmente equivocada. Eu vinha contando para o diácono Eliezer no caminho uma história de um homem que se converteu e ficou muito empolgado, um moço que se converteu e ficou muito empolgado. E ele disse: Deus, eu quero impactar o mundo. E então, sem nem esperar ouvir uma resposta divina, decidiu que o projeto da sua vida seria mudar o mundo. E ele começou. Trabalhou por cerca de 5 anos. E não teve qualquer resultado. Havia muitos problemas. Problema de visto, problema de dinheiro para viajar para tanto lugar, problema de idioma e tantas coisas mais. Ele disse: eu acho que eu entendi a visão errada. O mundo é muito grande e é muito difícil. Eu preciso mudar o meu país. Então ele saiu de 200 e poucos países e ficou só no dele. Ele disse: a minha missão é mudar esta nação. E começou. Trabalhou alguns anos. Não obteve nenhum resultado. Ele disse: mas Deus, essa é a minha missão. Depois ele pensou: talvez Deus tenha falado que a minha missão seja o meu estado, não o mundo, não o meu país, mas o meu estado. Aí sim eu consigo. E começou então a trabalhar para que mudasse o seu estado, para que ali as coisas fossem diferentes, que o reino de Deus chegasse. Trabalhou alguns anos, nenhum resultado. Ele fez: gente, eu acho que eu estou pensando grande demais ainda. Então, talvez Deus tenha falado para ser que esse mundo que eu estava pensando seja a minha cidade, e eu vou impactar a minha cidade. E começou. Trabalhou alguns anos, nenhum resultado.
E batia o desânimo, a tristeza, a angústia, porque nada, absolutamente nada dava certo. E ele então pensou, eu acho que o meu mundo é o meu bairro. Não é a cidade toda, é muita gente numa cidade. E então ele começa um trabalho enorme no seu bairro. Não consegue mudar nada nem ninguém. E ele então entra num desespero maior, mas depois de pensar, de refletir, ele diz, acho que a minha missão é transformar o meu bairro. Não era a cidade toda. E ele começa todo um projeto, e nada acontece no seu bairro. E então ele diz, eu acho que é a minha rua. Se empenha, faz um monte de coisa, e nada. E então ele diz, rapaz, como eu entendi tudo errado. O meu mundo que eu tinha que conquistar era a minha família. Era esse mundo que eu tinha que mudar. E começou então a pregar, falar para um, falar para outro. Nada. E ele então decidiu orar. Deus, me fala alguma coisa. Deus, a minha missão, eu tenho convicção que era mudar o mundo, mas eu não tive êxito, não consegui mudar o mundo, não consegui mudar meu estado, não consegui mudar a cidade, não consegui mudar o meu bairro, nem a minha rua, nem a minha família. O que é que eu tenho que fazer para que eu mude o mundo? E Deus começa então a dizer assim, mude a sua vida. Às vezes a gente quer mudar tudo lá fora, mas não dá um passo para mudar aqui por dentro. Gandhi, aquele senhorzinho baixinho, de óculosinho redondo, que vence um país inteiro, um exército, sem levantar uma arma, tinha uma frase muito interessante. Ele diz assim, seja a mudança que você quer ver no mundo. Essa frase devia ser uma frase dos discípulos de Jesus. Se você quer ver o mundo se render a Cristo, renda-se a Cristo primeiro. Se você quer ver o mundo se tornar parecido com Jesus, comece com a sua vida. Santidade é isso. É quando a gente tira o olhar do mundo no sentido de dizer assim, eu quero transformar os outros, antes de transformar a mim mesmo. Não, eu quero transformar primeiro a minha vida, e depois que Deus transformar a minha vida, aí sim o mundo vai ser impactado. E aquele moço então entendeu isso, e começa então a viver o evangelho do reino de Deus, e as pessoas da sua família olham para ele e dizem, gente, que vida extraordinária esse moço tem, eu quero ser como ele. É isso que é o evangelho. A santificação não é uma opção, é um imperativo divino. Filhos de Deus devem refletir a santidade de seu Pai. Mateus 5,48, é isso que está dizendo. Sejam perfeitos como é perfeito o Pai que está no céu. Jesus não está falando de outra coisa. O que Jesus está dizendo é assim, lute para se parecer com Deus. Lute para ser parecido comigo, que quando o mundo olhar para você, se confunda, achando que é Cristo que está ali. Terceira coisa, que a gente precisa compreender sobre esse conceito da santificação, é que a santificação precede o agir de Deus. Ou seja, quando Deus vai agir no meio do seu povo, todas as vezes, Deus mandou o povo se santificar. Esta passagem é muito clara, porque a palavra que Josué transmite ao povo, a palavra que Josué recebeu de Deus foi, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará o quê? Maravilhas, aonde? No meio de vós, no nosso meio. Deus queria fazer coisas extraordinárias. Deus queria fazer coisas que aquela geração não tinha visto. Deus queria fazer algo que fizesse com que aquele povo compreendesse que Ele é Deus. Que Ele é Deus. Quando o povo se santificou, Deus fez coisas impressionantes. Quando o povo se voltou para o Senhor, coisas incríveis ocorreram. Mas é interessante que quando houve a disposição no coração do povo, já algo maravilhoso aconteceu. Porque como era a promessa? A promessa era o quê? Santificai-vos que o quê? Que amanhã. E sabe o que aconteceu?
Quando o povo entendeu a palavra e recebeu, no mesmo dia, Deus já fez um milagre. Abriu o Jordão. Não esperou nem para o dia seguinte. Quando há uma disposição no nosso coração, meu irmão, de buscar a santidade, Deus contempla isso. Deus sabe que eu e você não seremos perfeitos aqui na terra, mas se tem uma coisa que toca o coração de Deus, é quando eu choro, quando eu me derramo, quando eu luto, quando eu não me conformo com o pecado, quando eu não me conformo com a mancha na minha vestimenta, e eu apelo para o sangue do Cordeiro. Nós precisamos entender que o sangue de Jesus é a nossa redenção. Ele é a propiciação de João pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Aleluia! A passagem bíblica nos mostra que, milagrosamente, o Jordão foi represado. Não sabemos os detalhes de como Deus fez isso. Alguns tentam explicar de um jeito, explicar de outro. Para mim, não precisa de nenhuma explicação. Basta Deus dizer assim, para, e acabou. Quando Jesus fez isso, lá no mar da Galileia, os discípulos impressionados disseram, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Eles se impressionaram com algo maravilhoso. Nós precisamos entender uma coisa, Deus tem sempre coisas grandiosas para realizar no nosso meio e através da nossa vida, mas sem santidade nós não veremos o agir de Deus, sem santidade nós não veremos o mover do Espírito acontecer. Eu vi que a igreja está aqui no 10º congresso de avivamento, e o tema desse avivamento é chamas. Wesley Duell tem um livro que se chama Em Chamas para Deus. Em Chamas para Deus. Está falando de gente cheia do Espírito Santo. Mas a gente só fica cheio do Espírito Santo quando se volta para o Senhor. Jesus chamou aqueles 120 discípulos lá em Atos e disse, fiquem aqui em Jerusalém até que vocês sejam revestidos com o poder que vem do alto. E o que é que eles fizeram durante aqueles 40 dias aproximadamente? Oraram, jejuaram, louvaram, buscaram a Deus. Mas quando o vento do Espírito desceu, eles saíram para as ruas e agora tinham uma autoridade impressionante, que onde eles pregavam, que onde eles anunciavam, as pessoas se rendiam e as maravilhas do Senhor aconteciam. Nós estamos precisando de uma geração de crentes disposta a dobrar os joelhos, disposta a ir para o vale, chorar ou subir o monte. Não existe segredo em orar no monte nem no vale. Tem umas teologias por aí mentirosas inventando essas coisas, dizendo que quando você ora no monte, o monte é mais sagrado. Isso não é bíblico. Jesus foi contundente. Quando a mulher samaritana perguntou, qual é o lugar certo para a gente adorar, para a gente buscar a Deus? É lá em Jerusalém ou é nesse monte? Porque os samaritanos diziam, é aqui. E os judeus não samaritanos diziam, é lá em Jerusalém. E o Senhor disse, Deus, o Pai, busca pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Ele se vai chegar uma hora que não vai ser nem aqui, nem lá. É onde a gente dobrar os joelhos. Mas existe... Na verdade, quando eu digo assim, eu vou sair do meu comodismo, vou sair da minha cama, vou subir um monte, vou orar, o que Deus está vendo não é você subir o monte, mas é a sua disposição de sair do comodismo e dizer, Deus, eu quero ver a tua glória sobre a minha vida, sobre a minha cidade. Muitas vezes nós falamos o tempo todo que Deus pode fazer coisas lindas e maravilhosas. Mas não estamos dispostos a dobrar os joelhos para ver o agir de Deus. Porque estamos ocupados demais. Precisamos ganhar dinheiro. Precisamos curtir a vida. Precisamos ser felizes. Precisamos conquistar os nossos sonhos. Precisamos de muita coisa. Alguém disse certa vez o seguinte, no dia em que eu perder tudo que eu acho que eu preciso, eu vou então descobrir que Deus é tudo o que eu preciso.
Às vezes a gente está precisando de muita coisa. A vida ficou muito difícil, ficou muito cara, está tudo muito complicado, tudo vira infelicidade. Se eu não tenho um carro mais novo, miserável homem que sou. Se eu não posso comprar para minha casa uma geladeira nova, um micro-ondas novo, ai de mim que estou perecendo. Parece que os versículos bíblicos agora só servem para essas coisas. Leia Hebreus 11. Leia o livro Heróis da Fé, para você ver testemunhos de gente que entendeu uma coisa. Quando a gente perde tudo que a gente acha que a gente precisa, a gente descobre que tudo que a gente precisa está em Deus. Aleluia! Glórias a Deus! Deus pode lhe dar muitos bens, Deus é dono do ouro e da prata, Deus não tem limite, mas nós precisamos entender que esse não é o maior e nem o melhor propósito de Deus para mim e nem para a sua vida. A chamada teologia da prosperidade tem sido uma desgraça no mundo moderno. Está anulando o poder da cruz, está neutralizando o poder do sangue de Jesus. E as pessoas passaram a usar o nome de Jesus como um amuleto para obter coisas, mas não para se tornarem parecidas com Deus. Isso não é o Evangelho. O Evangelho é gente, é homem, é mulher, é menino, é menina, moço, moça, com uma vida santa. Mas nós temos visto coisas terríveis. As pessoas estão tocando o louvor da igreja e muitas vezes saem do culto e vão direto para um motel, vão para um barzinho encher a cara, fumar, usar drogas e dizendo, está tudo bem. Não está tudo bem não. Quando nós nos acostumamos com o mundo, nós transformamos a igreja num clube, menos no corpo de Cristo. Igreja tem que ser um lugar de gente lavada pelo sangue de Jesus. As portas estão abertas para que todos entrem, mas ninguém pode permanecer do jeito que entrou. Igreja é assim. Qualquer um pode entrar, mas só não pode permanecer do jeito que entrou. Porque se não houver mudança, significa dizer que o Evangelho ainda não chegou. O que aconteceu quando o povo se santificou? Eu disse, a santificação precede, vem antes do agir de Deus. Aí nós vemos, o Jordão milagrosamente foi represado. As pedras do Jordão foram tiradas, 12 pedras. Se você ler Josué capítulo 4, gosto muito de pregar sobre esse texto para falar dos memoriais que a família precisa fazer. Quando Josué saiu, ele tinha dado ordem e 12 pedras foram retiradas do Jordão. E com aquelas 12 pedras foi feito um altar, um memorial. E as pessoas então perguntaram, mas para que é isso? Josué então diz assim, para que quando no futuro os filhos de vocês virem estas pedras aqui, vocês contem para eles que um dia o Senhor fez as águas desse rio pararem. Sabe o que está acontecendo, meus irmãos? Nós nos acostumamos tanto com coisa torta, que nós nem conseguimos mais identificar o que é um milagre. E muitas vezes nós nos acostumamos com os milagres de Deus de tal maneira que não contamos eles para ninguém. Nem os nossos filhos sabem. Quantos milagres Deus fez na sua vida? Tem pais que não contam para os seus filhos como foi a sua salvação. Tem pais que não contam para seus filhos como foi que o pecado os enganou e eles viveram presos, mas um dia foram libertos pelo poder do nome de Jesus. Tem pais que não contam que experimentaram milagres de Deus. Uma das coisas que vez por outra eu faço lá com nossa casa, já fiz na igreja algumas vezes, é um dia marcado, um dia para todas as pessoas da igreja sentarem juntas, não a multidão, mas cada um em família. E eles começarem a relembrar o agir de Deus na história da sua família. Quando eu fiz isso, reuni meus filhos, minha esposa e eu, e perguntamos ali, o que Deus já fez na nossa história que é milagre? Aí um dos filhos disse, quando a gente sofreu aquele acidente de carro e todos nós saímos vivos, milagre. O outro falou, pai, quando 5 ladrões entraram na nossa casa e não levaram absolutamente nada e no final receberam foi uma oração e foram embora com uma oração na cabeça. Pai,
Quando o outro aqui, o mais velho, pegou um vidrinho de Semorim, sabe o que é Semorim? Aquele produto que usa para tirar ferrugem. Ele pegou, inocentemente abriu e botou na boca. Quando a gente viu, deu um desespero total. Onde o Semorim caiu, queimou. Mas na boca daquela criança não aconteceu nada. Milagre de Deus. Os agires de Deus. Nós precisamos contar para os nossos filhos. Às vezes estamos dizendo assim, olha, Deus vai fazer, mas conte o que Deus já fez. Conte, compartilhe, vai gerar fé no coração dos seus filhos. Eu digo para os meus filhos, vocês são um milagre, sabe por quê? Porque 3 médicos atestaram, 3 médicos disseram que a sua mãe não teria um filho. Então, Deus reescreveu um outro capítulo e fez vocês nascerem. Então, vocês são um milagre. Josué mandou criar aquele memorial. Olha o capítulo 4, do versículo 20 ao versículo 24. A outra coisa que a gente vê, o Senhor apareceu a Josué. É interessante isso, né? O povo se santifica, o povo se volta para Deus. Deus dá uma visão, Deus fala. Capítulo 6, capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 15. Depois, um milagre fabuloso. As muralhas de Jericó caíram apenas com o som das trombetas. Então, o que isso nos ensina é o seguinte: quando nós nos santificamos, quem age é Deus e não nós. Nós precisamos de uma igreja que confie no agir de Deus. Assim como Deus fez com Josafá. A Bíblia diz, lá em Crônicas, que quando Josafá ficou sabendo que o exército estava vindo contra ele, a Bíblia diz, Josafá teve medo. E então Deus deu uma palavra: você vai vencer essa batalha sem levantar uma arma, sem guerrear contra ninguém. Só faça uma coisa: peça para os sacerdotes irem na frente e começarem a louvar, e mande todo o povo louvar a Deus. E quando isso acontecer, eu vou dar vitória a vocês. E quando o povo começa a louvar, e quando o povo começa a adorar, quando o povo começa a buscar a Deus, o agir de Deus veio sobre aquele povo inimigo. E eles entraram em guerra entre eles próprios. E Israel teve vitória sem levantar uma arma sequer. Agindo eu, diz o Senhor, quem impedirá? Não há como alguém impedir o agir de Deus. Isso é fato. Mas nós precisamos de uma coisa: no meio do povo, Deus quer agir no meio de um povo santo, de um povo que se parece com Ele, de um povo que tem a identidade de Jesus na sua vida. Eu quero concluir, meu amado irmão, chamando você a se colocar de pé. Eu não conheço a vida de nenhum de vocês aqui. A única pessoa que eu conheci aqui em Pederneiras é meu amigo aqui, o pastor José Dorival. Mais ninguém. Talvez tenha até alguém que me conheça aqui, mas eu não conheço nenhum de vocês. Eu não sei da vida de vocês em nada. E nem o pastor me disse nada sobre nenhum de vocês. Agora, eu posso lhe dizer uma coisa. Se você quer ver o agir de Deus em sua vida, na sua família, na igreja, na cidade, faça um propósito de santidade. Você quer que Deus responda isso aqui? Amém? Você quer que Deus faça isso aqui acontecer? Essa cidade ser vista dos céus como uma chama, mas não uma chama de incêndio, uma chama da presença de Deus? Eu não sei quantos de vocês sabem, o país de Gales, durante a Segunda Guerra Mundial, os exércitos da Alemanha, os aviões destruindo tudo, bombardeando tudo quanto é lugar. Quando o país de Gales soube que a Alemanha ia bombardear o Reino Unido e todos os seus contextos ali, era um país com grande maioria de cristãos. Sabe o que eles fizeram?
dobraram os joelhos, criaram um propósito de jejum e oração e buscar a Deus. E dobraram os joelhos e começaram a orar, porque não tinham o que fazer. Foram orar. Quando os aviões inimigos, tem relatos, podem procurar isso, está na internet, inclusive esses relatos. Quando os aviões inimigos passaram sobre o país de Gales, eles se comunicaram dizendo, gente, alguém já passou antes e já bombardeou. Vamos embora, não precisamos gastar mais nada aqui. Porque eles olhavam do céu e o que eles viam era o país de Gales em chamas. É um relato emocionante. Testemunhos de soldados alemães que estavam bombardeando uma nação. E eles dizem assim, não, já passou alguém aqui, já passou algum esquadrão antes e já acabou com tudo, porque está tudo em chamas. E o país de Gales terminou a guerra. Não teve uma bomba que caiu no país de Gales. Porque tinha um povo que decidiu dobrar os joelhos diante de Deus. Faz um propósito, meu irmão. A gente não tem outra coisa. Eu não sou melhor do que nenhum de vocês. A minha vida também tem um monte de coisas que precisa de uma luta contínua para ser vencida. Não, mas o que Deus tem chamado para mim é, se você quer ver eu fazer algo, dobre os joelhos. Se você quer ver eu mudar essa situação, clame a mim. A promessa do Senhor é, clama a mim e eu te responderei, eu te anunciarei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Aleluia! Você pode fazer esse propósito diante de Deus? E o propósito de hoje é, pastor, Senhor, eu vou dar uma oferta maior. Não é esse, não. Eu vou dar um dízimo maior ainda. Também não. Eu vou dar meu carro de oferta. Também não. É uma oferta de uma vida santa. Ponha no altar a sua vida. Eu não posso fazer mais nada por você. Orar, eu ainda vou. Mas a mensagem que Deus colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos foi essa. Se essa igreja, se cada um de vocês está de fato comprometido com isso aqui e quer ver Deus agir, se santifique, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Eu gostaria que, enquanto o Ministério do Louvor vai estar cantando, eu não queria que você cantasse agora. Mas enquanto eles adoram ao Senhor com uma canção, eu gostaria de pedir a você que dissesse ao Espírito Santo o seguinte: Espírito Santo, talvez eu não esteja enxergando as manchas que estão em mim. Já houve momentos na minha vida que eu não estava enxergando manchas. Uma vez, pastoreando a igreja, e quem me conhece sabe, eu procuro ser muito reto, muito justo nas minhas atitudes. Eu tenho muito temor de ser uma pessoa injusta com qualquer pessoa. E aconteceu uma situação lá na igreja que eu pastoreava, uma outra igreja lá. Os líderes daquela igreja começaram a oferecer cargos para os membros da nossa igreja, para eles irem para lá. E aquilo me deixou profundamente irado. Mas eu fiquei irado naquele dia. Eu demoro para ficar irado, mas quando eu fico mesmo. De misericórdia, meu Deus, que é isso? Aquilo começou a amargurar o meu coração. E eu não conseguia enxergar que aquilo era uma mancha. E eu disse, eu vou lá conversar com aquele pastor e com a esposa dele, que é pastora lá também. E eles vão entender com quantos paus se faz uma canoa. Isso é um provérbio nordestino. Eu estava disposto a dar um chega para lá neles. Vocês têm que tomar vergonha na cara. Querem gente? Vão ganhar os que estão lá. Eu não busco pessoa da igreja de ninguém. Quando chega alguém de outra igreja na nossa igreja, eu mando embora. A pessoa para ficar lá, vindo de outra igreja, o cara tem que ter muita vontade ou revelação divina. Irmão, volta para a igreja de onde você foi. Sabe por quê? Porque Deus chamou você para ficar lá, não foi aqui. Ah, mas é porque o pastor, porque... Volta para lá, pede perdão, te reconcilia com o pastor. Eu fui chamado aqui para ganhar as pessoas que estão fora da igreja e não as que estão já na igreja. Se você veio porque era de uma igreja tradicional e foi batizado no Espírito Santo e quer ficar aqui, aí é outra coisa. Eu sei que eles lá vão ter dificuldade de te aceitar, então pode vir.
mudou de uma outra cidade para cá, nós recebemos com alegria. Mas começa a sair de uma igreja de 1 quilômetro para passar para a nossa igreja, porque, não, está errado isso. Mas eu fiquei muito irado com aqueles pastores e fui lá. E eu disse, hoje eu vou dar um chega para lá neles. Aí, para minha infelicidade, estava tendo culto no dia. Mas eu nem falei nada para minha mulher, porque você sabe que mulher é complicado. Mulher gosta de atrapalhar plano de homem. Você fala assim, eu vou pescar. Ela diz, hoje não, tem uma limpeza para fazer. Aí se eu dissesse ainda que ia brigar com um pastor e com a outra pastora lá, imagine que ela ia arrumar 1000 coisas. Aí eu saí de casa e falei assim, olha, eu vou ali na locadora. Eu ia na locadora mesmo, mas antes eu fui lá na igreja. Aí cheguei lá na igreja, estava tendo um culto. Eu vou ter que esperar então terminar o culto. Sentei no último banco e todo mundo cultuando e eu não dava mínima para o culto, porque eu não queria culto. Eu queria, naquele dia, tirar limpo aquela situação. E tinha um pastor pregando, um lá do Ceará, daqueles assim que fala pro mod, pro via, nós vai, nós vem, que cita os textos bíblicos de oitiva, aquele negócio assim meio, sabe? Aí ele começou a falar, rapaz, e eu estou lá, sentado ouvindo, e uma palavra até boa de se ouvir, pelo jeito agradável de falar. Daqui a pouco aquele homem, sabe qual era o sentimento que estava dentro de mim? Eu disse, Deus, isso é uma injustiça. Eu nunca fui atrás de ovelha nenhuma, de igreja de ninguém. Luto, faço de tudo para ajudar pessoas de outras igrejas que estão passando crise, para que elas permaneçam lá. E uma igreja dessa fazer uma atitude dessa conosco. Aí, era um sentimento de injustiça terrível. Daqui a pouco, aquele pregador fez assim, você está se sentindo injustiçado? Gente, apontou o dedo, era para mim. Eu falei, não é possível. Não pode ser. E ele citou um texto bíblico que eu nem lembro qual foi. Não faça nada, deixe Deus agir. Aí eu percebi a mancha que estava na minha roupa naquela hora. Graças a Deus pela intervenção dele naquela hora. Mas eu não estava enxergando que aquilo era uma mancha, uma nódoa. Quantas vezes já ficaram nódoas na sua vida? Outra vez eu estava, vou dar mais esse testemunho só para concluir. Eu estava numa viagem de férias. Tínhamos ido para umas férias gostosas, estávamos voltando para casa. E quando estávamos no meio do caminho, vindo do litoral do Rio de Janeiro, no litoral sul, aí tinha uma placa assim, Petrópolis. Aí a minha esposa falou assim, vamos mudar o caminho, vamos por Petrópolis. E tentar desconvencer mulher de alguma coisa, você sabe que é... Isso aí é coisa que não dá em nada. Eu tentei argumentar, mas não teve argumento. Vamos, os meninos faz tempo que não vão a Petrópolis. A Petrópolis é tão linda, etc. Tal. Isso era por volta das 10 horas da manhã. Mas tá bom, vamos. Só que nós não sabíamos que a estrada estava em reforma. E eles estavam arrancando todo o asfalto daquela rodovia. E ficava às vezes parado 30 minutos, 40 minutos, 1 hora. O carro nessa época não tinha um carro com ar-condicionado. Naquele calor do Rio de Janeiro, todo mundo começou a ficar passando mal de tanto calor, e parava o carro e ficava lá. Não tinha um posto, porque todos os postos tinham sido desativados, porque eles estavam duplicando e arrancando tudo. Não tinha um lugar para tomar uma água, para comer. E você sabe que o homem, quando fica com fome, ele para de raciocinar. Às vezes eu desconfio que o raciocínio masculino está mais ou menos nessa região do estômago. Não é possível. Eu sou um deles. Eu confesso meu pecado. E aquele negócio começou a ferver. Mais do que o calor que estava lá fora. Era janeiro, fevereiro, um calorão no Rio de Janeiro de arrebentar com tudo. Eu sei que quando nós conseguimos chegar em Petrópolis, era 3 horas da tarde. Eu já estava assim, não sei que cor eu estava mais. Já tinha passado do azul de fome. Mas por dentro de mim eu estava virado. Por que eu fui cair nesse negócio? Por que eu vim para cá? Eu devia ter ido embora. Aí, procuramos os restaurantes, era uma segunda-feira, e cidade do interior às vezes fecha tudo na segunda-feira. Não tinha nada, não sei se aqui em Valinho não funcionava nada na época. Gente, não tinha um restaurante mais aberto às 3 horas da tarde. A única coisa que nós encontramos aberta era uma pastelaria. Bom, vamos comer pastel, pelo menos salva a pátria, antes de dar um passeio. Entramos naquela pastelaria e tal. Quando entrei ali, aí eu perguntei para o rapaz, o atendente, eram chinesezinhos, né? Aí eu perguntei assim, o pastel está quente?
Ele está quentinho. E eu não sabia que lá no Rio de Janeiro o pastel é frito e fica lá no negócio 1 hora, 2 horas. Aqui em São Paulo a gente pega o pastel e pega então, né? Lá não, ele estava morninho assim, mas não estava quente. Aí nós pedimos os pastéis, pedimos um suco, alguma coisa assim. Gente, quando eu mordi o pastel, o queijo estava gelado. Aí você imagina um homem com fome, 3 horas da tarde, já revoltado porque tinha pegado toda aquela situação, já não raciocinava mais nada. Eu olhei para aquele atendente e falei assim: você não tem vergonha na cara não de mentir? A lanchonete lotada. Aí nessa hora a minha mulher já tinha vontade de sumir, de desmaiar, fugir. As crianças também. Mas eu falei exatamente assim. Aí um rapazinho olhou para mim assim, sem saber o que dizer. Eu não perguntei a você se esse negócio estava quente, rapaz. Como é que você vende um negócio desse gelado? E eu não sabia que lá no Rio de Janeiro o pastel se come daquele jeito. O ignorante, né? Aí, devolve todo mundo o pastel. E o menino mordendo o pastelzinho lá, aquele negocinho. Devolve, vamos todo mundo. Faz uns 15 anos isso. Aí todo mundo devolveu o pastel, o refrigerante. Eu quero meu dinheiro de volta. Cheio de direito. Aí a dona da pastelaria apareceu, tal, não sei o quê. E os clientes tudo olhando para aquela cena assim. Aí foi saindo um menino, saiu outro, saiu uma mulher, saiu todo mundo, fiquei só eu. Todos me abandonaram. Aí, peguei o dinheiro de volta, saí. Quando eu estou saindo da pastelaria, aí o Espírito Santo fez assim: que coisa bonita para um homem de Deus, né? Gente, aí eu me toquei que era crente. Falei: meu Pai do céu, volte lá, diga que você é pastor e peça perdão para todo mundo. Não, eita mancha difícil foi aquela. Eu olhava a pastelaria cheia lá, e o povo tudo comendo, feliz da vida. E o Espírito Santo falando: volte lá e peça perdão para todo mundo. E diga que você é pastor. Eu, às vezes, tenho dificuldade de escutar, mas não tenho dificuldade de obedecer. Pelo menos isso aprendi ao longo da vida. Voltei na pastelaria. Quando a mulher me viu, disse: pronto, agora um vai bater na gente. E eu disse assim: minha senhora, preciso falar com a senhora. Ela disse: não, mas eu não já lhe devolvi o dinheiro. Sim, mas eu preciso falar com a senhora. Cadê o rapazinho que me atendeu? Ela falou: ele está lá dentro. Não, chame ele, por favor. E a mulher não queria chamar, porque ela achava que eu... Aí depois disse: não, pode chamar, eu não vou fazer nada de mal não, pode chamar. O rapazinho veio. Eu disse: gente, eu saí daqui agora há pouco e eu fiz uma coisa horrível. Eu sou um pastor evangélico. Eu jamais deveria ter feito, ainda que o pastor estivesse podre, eu não poderia ter agido assim. Eu quero pedir perdão para a senhora. Quero pedir perdão para você, moço. Porque o que eu fiz foi um péssimo testemunho. Eu saí dali com a alma lavada. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Você quer fazer um propósito de Deus para santificar a sua vida? Então pensa agora o que o Espírito Santo está falando com você. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, Ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero
glória. Senhor. Glórias ao Senhor. Glória, Espírito Santo. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Oh, glória a Deus. Oh, Espírito Santo, move as águas sobre a tua igreja. Move as águas sobre o teu povo. Volver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Eu não sei quantos de vocês precisam voltar e dizer: Deus, arranca essa mancha. Só tem um jeito, é só o sangue de Jesus, meu irmão. Às vezes a gente deixa no esquecimento, porque a gente acha que não, mas precisa pedir perdão. Não caia nessa não, meu irmão. Se tiver que pedir perdão, peça. Se humilhe, põe a face no pó. Lamentações de Jeremias diz: põe a tua face no pó, talvez ainda haja esperança. Lamentações 3, 27. Se humilhar diante de Deus. Se você nessa noite precisa fazer um concerto com Deus, seja por uma coisinha, uma manchinha pequena, talvez uma manchinha do tamanho daquelas manchinhas de molho de tomate que a gente salpica na roupa, ou uma nódoa terrível, não importa o tamanho, se é mancha, tem que se render para que o sangue de Jesus passe sobre a sua vida. Eles fizeram a Páscoa, fizeram a circuncisão. O texto continua no capítulo 4, que eles fizeram a circuncisão. A circuncisão era purificação, limpeza. A Páscoa era relembrar o sangue do Cordeiro que havia sido colocado nos umbrais e reportava para o sangue de Cristo Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Você pode dizer para o Senhor alguma coisa? Então levante a sua voz em oração. Clame a Deus por você agora. Não faça feito aquele que queria mudar o mundo, mas clame a Deus por você. Diga: Deus, começa essa mudança na minha vida. Levante a sua voz e clame ao Senhor. Senhor nosso Deus, o teu povo clama, Senhor. A tua igreja chora diante de ti. As tuas ovelhas, ó Deus, se curvam diante da tua presença. E a palavra de ordem do Senhor é: santificai-vos. Deus, que esta graça venha sobre nós. Se há pecado oculto, adultério, mentira, prostituição, homossexualidade, não importa qual seja, existe o sangue de Jesus que pode perdoar todo o pecado. Vem nesta hora, Espírito Santo, e sopra sobre o teu povo. Vento do Espírito, sopra sobre a tua igreja. Derrama do teu Espírito nessa hora. Sopra sobre a tua igreja. Sopra sobre o teu povo. Sopra sobre o teu povo, Senhor. Oh, aleluia. Pai, Espírito Santo, sopra sobre nós. Oh,
Aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos, no decorrer dos dias. Renova os nossos dias como dantes, para que toda mancha, toda nódoa na nossa roupa seja tirada e nós possamos estar alvos como a neve, para a glória do Senhor. Aleluia, 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 glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Que o Senhor nos ajude e que a sua graça permaneça sobre nós. Que essa semana seja uma semana marcada pelas coisas extraordinárias que Deus quer fazer no meio dos irmãos. Obrigado, meu pastor. Deus o abençoe. Eu que agradeço, pastor. A palavra propícia para começarmos o nosso congresso. Vemos que sem santificação não vamos. Você vai vir mais uma vez. Você vai sair da tua casa mais uma vez. Sem santificação você não vai ver as maravilhas de Deus. É um desafio para nós começarmos nos santificando, colocando a nossa vida no altar do Senhor. Aí nós vamos ver os inimigos caindo. Aí nós vamos ver os milagres acontecer na nossa vida. Santificai-vos. E eu pego uma carona nessa palavra do pastor Edmilson. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor vai fazer grandes coisas nesse altar. Você que crê nisso, irmãos, santifique tua vida. Amanhã Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Amém, amados? Estamos começando apenas. E nada melhor do que começarmos em santidade. Que Deus abençoe você. Amanhã você venha, traga mais alguém. 7 horas. Eu que conheço o pastor José Antônio. Ele tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. Enquanto tem gente para orar, para abençoar, ele está aqui. E já falo para você, vem preparado. Você pode sair a partir do momento que você quiser. Você pode ir embora. Só não fica murmurando. Você tem horário? Pode ir embora. Saia, você tem liberdade para sair. Está tarde, tem que trabalhar, preciso pegar ônibus. Saia, não tem problema. Você vai ter liberdade amanhã para sair a hora que você precisar. Amém, amados? Desculpe a brincadeira, o pastor Edmilson, mas é amigo meu. Nós crescemos, aliás, né? Desde a Ormibã, onde nós nos encontramos, o pastor tem acompanhado minha vida. E graças a Deus eu estou perto desses homens de Deus, homens importantes. Como é bom estar perto de homens comprometidos com o reino de Deus. Só me fez crescer, pastor Edmilson. E admirar, né? O respeito. Brincadeira é respeito. Amados, erga suas mãos. Pai amado, nós estamos começando apenas. Ó Senhor, que verdadeiramente a tua igreja aceite o desafio de santificar-se, para que amanhã possamos ver grandes coisas, como já estamos vendo, quebrantamento de corações. Pai, no nome de Jesus Cristo, guarda o coração da tua noiva. Ó Deus, revele as manchas do coração da tua noiva, para que a santidade verdadeiramente possa adentrar nesses corações. Ó Senhor, que o perdão esteja presente na vida da tua igreja, a compreensão, o amor. Leva o teu povo em paz. Guarda o coração do teu povo, para não pecar contra ti, Senhor. Em nome de Jesus, eu os abençoo com a tua palavra.
Ó Deus, que a tua presença esteja na vida deles. Em nome de Jesus. Amém. Um forte aplauso ao Senhor, irmãos. Vão em paz. Amanhã, 7 horas.